Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, olha só, eu tô aqui para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo que a gente parou em sala, certo assim? Vamos lá? Então, o nosso tema de hoje é sólidos geométricos. No nosso dia a dia é comum a gente observar elementos da natureza, objetos e até mesmo construções de diversas formas. Esses itens geralmente possuem 3 dimensões, que são comprimento, largura e altura. E eles são chamados de tridimensionais, porque eles possuem 3 dimensões. Na geometria, eles são chamados de sólidos geométricos. Dentro dos sólidos geométricos, existem 2 grupos, vamos lá? O grupo dos poliedros e o grupo dos corpos redondos. Nessa aula, nós iremos tratar desses 2 grupos, ok? Vamos começar então pelos poliedros. Para ser caracterizado um poliedro, é preciso que todas as suas partes sejam planas, ok? Então, todas as partes, precisam ser planas para ser caracterizado assim um poliedro. Dentro dos poliedros, existem alguns elementos que o compõem, vamos lá? Que são as faces, as arestas e as vértices. As faces são todos os lados, tá? Todas as partes planas dos sólidos. Então, posso dizer que cada lado do sólido geométrico corresponde a uma face. Eu trouxe como exemplo aqui o cubo. Se a gente for perceber, vamos contar quantas faces tem o cubo? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o cubo possui 6 faces. As arestas são segmentos de reta que compõem o sólido, mas eu posso dizer também que são as linhas que desenham o sólido geométrico, percebem? Então, todas as linhas são chamadas de arestas. Vamos contar quantas arestas tem o cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 arestas. Vértice. Vértices são os pontinhos que interligam todas as arestas. Mas eu posso dizer também que são as quinas do sólido geométrico. Cada quina possui uma vértice, ok? Vamos contar quantas vértices tem o cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o cubo possui 8 vértices. Para saber se vocês realmente estão assimilando o que eu estou falando, eu trouxe uma atividade aqui para que a gente possa fazer junto. Tente aí de casa responder antes que eu dê a resposta, tá bom? Assim você pode conferir se você realmente está aprendendo. A princípio, nós temos aqui uma pirâmide de base triangular. E nós vamos contar quantas faces, quantas arestas e quantas vértices ela possui. Vamos começar com as faces. Quantas faces possui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, ou seja, a pirâmide possui 4 faces. Vamos contar as arestas. A gente já sabe que as arestas são as linhas que desenham o sólido. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós temos 6 arestas. Vocês estão conseguindo aí de casa? Espero que sim. Agora, vamos contar o número de vértices. Vértices são os pontinhos que interligam as arestas ou a quina, tá? Cada quina do sólido. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, ou seja, 4 vértices, certo assim? Vamos dar continuidade, então. Por possuírem características muito especiais, os poliedros foram divididos em 2 grupos, vamos lá? O grupo dos prismas e o grupo das pirâmides. A gente também vai conhecer esses 2 grupos. Vamos começar pelos prismas. Para ser caracterizado o prisma, é preciso que tenha 2 bases, ok? Opostos e paralelas. O que significa isso, professora? 2 bases opostas e paralelas. Elas precisam ser iguais e no formato de um polígono qualquer, tá? No caso dessa daqui, ela tem o formato de um pentágono. Por que pentágono, professora? Porque ele tem 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5, ok? E a sua forma, a sua face lateral tem formatos de paralelogramos, ok? Pode passar. A
Os prismas, eles são caracterizados ou eles são classificados de acordo com a sua base. Então, precisa ter bases iguais no formato de um polígono qualquer. No caso desse primeiro prisma aqui, ele tem o formato de triângulo. Então, ele é classificado da seguinte maneira: prisma triangular ou prisma de base triangular, tá? Também está correto. O segundo, nós temos um prisma com o formato de um polígono quadrangular. Então, nós chamamos de prisma quadrangular ou prisma de base quadrangular, certo assim? E o último, nós temos aqui um prisma pentagonal, porque ele tem o formato de um pentágono nas suas bases, ok? Próximo. E as pirâmides, para ser caracterizado pirâmide, ela precisa ter uma base também no formato de um polígono, tá? No caso, essa base aqui, ela tem o formato quadrangular. E uma coisa que ela possui também é um único vértice comum, ó. Ele é comum com todas as suas faces laterais. E as suas faces laterais têm formato de triângulo. Então é muito fácil você distinguir o que é um prisma e o que é uma pirâmide, tá? Pode passar. As pirâmides, elas também são classificadas de acordo com a sua base. Nós temos aqui a pirâmide de base triangular, porque a sua base tem o formato de um polígono triangular, tá? Nós temos a pirâmide de base quadrangular, porque a sua base tem o formato quadrangular. Pirâmide de base pentagonal, porque a sua base tem o formato de um pentágono. E temos a pirâmide de base hexagonal, porque a sua base tem o formato de um hexágono, ou seja, possui 6 partes, ok? Pode passar. Mas como é que a gente vai diferenciar uma pirâmide de um polígono? Muito simples, e com essa daqui você vai matar. Ou seja, o prisma tem 2 bases. A pirâmide só tem uma. Então, se eu olhar para um poliedro, eu já vou identificar. Bom, só tem uma base, pirâmide? Tem 2 bases? É um prisma, certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a ver o segundo grupo dos sólidos geométricos, que são os corpos redondos. Para ser caracterizado um corpo redondo, é preciso que tenha pelo menos uma parte arredondada não plana. Ou seja, por mais que você tenha partes planas, se ele tiver uma única parte que for arredondada, ele é considerado um corpo redondo. E aí nós temos 3 principais corpos redondos, que é o cilindro, o cone e a esfera. E nós vamos ver cada um deles, tá? Vamos analisar suas formas. O primeiro, nós temos o cilindro. Ele tem 2 bases planas. Aí a criança pensa, bom, mas se ele tem base plana, eu vou caracterizar ele como um poliedro. Ó, de forma alguma, porque para ser poliedro é preciso que todas as suas partes, sem exceções, sejam planas. E o cilindro, ele tem a sua superfície lateral arredondada, certo assim? Então, vamos lá. A esfera não tem como errar, né? Porque ela não tem nenhuma parte plana, ela é totalmente arredondada. Então, sendo assim, ela é caracterizada como um corpo redondo. E o cone? O cone deixa as pessoas mais confusas ainda. Por quê? Porque ele tem elementos que compõem o poliedro. Ele tem vértice, ele tem base. Aí a criança realmente fica confusa, porque olha e pensa, não, é um poliedro, ele tem elementos que compõem o poliedro, por que ele não é um poliedro? Simplesmente pelo fato dele ter sua superfície lateral arredondada, certo assim? E aí eu preparei um esqueminha para vocês memorizarem de forma mais concreta. Sólidos geométricos são divididos em 2 grupos, poliedros e corpos redondos. Dentro dos poliedros, todas as suas partes são planas. Corpos redondos, pelo menos uma parte precisa ser arredondada, tá? Dentro dos poliedros, existem 3 elementos que o compõem: faces, arestas e vértices. Ainda dentro dos poliedros, nós temos 2 grupos, prismas e pirâmides. Dentro dos corpos redondos, nós temos os principais corpos redondos que existem: esfera, cone e cilindro. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero principalmente que vocês tenham conseguido assimilar, nem que seja um pouquinho, do que eu tentei passar para vocês hoje, tá bom? Preparei uma atividade, já está no e-mail, vocês podem pedir para os pais de vocês imprimirem, tá? Para que vocês possam testar o conhecimento de vocês em casa, certo assim? Então tá bom. Um beijão e até a próxima.